Graça e paz a todos. Todos aqueles que estão me assistindo nesse exato momento sabem que o Brasil e muitos outros lugares do mundo têm vivido um momento de isolamento social por conta da Covid-19. E justamente nesse momento de isolamento, de quarentena, muitas pessoas estão se sentindo sozinhas. Algumas estão se sentindo ignoradas. Outros acham que ninguém se importa com a vida delas. E muitas vezes esses pensamentos se referem também aos obreiros, aos líderes e em especial ao pastor. Muitos nesse momento de quarentena dizem consigo mesmos: meu pastor não se importa comigo, minha liderança não está preocupada com a minha vida, os obreiros da casa do Senhor não se importam comigo. Esse é o pensamento de muitas pessoas. E é exatamente acerca disso que eu gostaria de falar nessa pregação. Eu queria falar acerca de alguns aspectos na vida dos verdadeiros obreiros de Cristo. E eu gostaria de fazer isso com base num texto escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 5. Coloca o texto na sua tela para que você acompanhe comigo a leitura de Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 5. Vou ler o texto. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Era esse texto que nós gostaríamos de ler nesse momento, e nós podemos ver nesse texto o apóstolo Paulo declarando para a igreja dos Colossenses algumas verdades que se relacionam diretamente com a vida dele como obreiro de Cristo. E a partir do que Paulo diz para essa igreja em Colosso, na cidade de Colosso, eu gostaria de falar acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. Esse é o tema dessa mensagem, esse é o assunto dessa pregação que eu quero apresentar para você nesse momento. E a primeira verdade que nós podemos destacar com base nesse texto acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo é que eles podem estar separados, sim, mas não inertes. Separados, sim, mas não inertes. Na leitura feita na carta de Paulo aos Colossenses, ele dá a entender que ainda não era conhecido pessoalmente por algumas igrejas, dentre elas a igreja dos Colossenses. No versículo 1 que lemos, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. De acordo com as próprias palavras do apóstolo Paulo, nós podemos entender que Paulo ele nunca esteve junto daquela igreja na cidade dos Colossenses. No entanto,
isso não o isentava, isso não o livrava da responsabilidade de lutar pela igreja de Cristo ali em Colosso. Ele diz, repito, no versículo 1, quão grande luta venho mantendo por vós. Como um obreiro chamado por Deus, Paulo lutava pela igreja dos Colossenses, mesmo que ele não a tivesse conhecido pessoalmente. Paulo afirma que ele mantinha uma grande luta por causa daquela igreja. E a sua luta, deve ficar claro para cada um de nós, não era uma luta física, era uma outra luta que ele afirma categoricamente que mantinha uma grande luta pela igreja dos Colossenses. Meus amados, embora não sejam muitos, ainda existem obreiros que lutam em nosso favor. Ainda existem pessoas que batalham em prol do nosso bem. Há quem lute pela minha vida, há quem lute pela tua vida, mesmo que nós não conheçamos essas pessoas. Existem obreiros de Cristo que lutam por nós. Nós não estamos sós na luta desta vida. Nós não estamos sós agora nesse momento de pandemia. Existem verdadeiros obreiros de Cristo que estão batalhando por nós. E não é uma luta pequena, mas é uma luta grande em favor da vida de cada um de nós. Isso não pode ser ignorado. Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, Jesus ele batalhava pelos seus discípulos. Jesus ele lutava a favor dos seus seguidores, mesmo que eles não percebessem. Cito para você algo que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Jesus falando com Pedro, algo que o próprio Pedro não percebia. Jesus diz em Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus lutava em prol de Pedro, mesmo que Pedro não percebesse isso. Jesus lutava por ele. O próprio Senhor está dizendo que Satanás pediu para peneirar a vida de Pedro, para peneirar a vida dos seus discípulos, mas o Senhor Jesus orou em favor de Pedro. Jesus lutou em favor de Pedro naquela causa em que Satanás queria peneirar a vida de Pedro e dos demais discípulos. Mesmo que Pedro não soubesse disso, mesmo que Pedro não tivesse consciência disso, Jesus lutava por ele. E isso continua acontecendo na vida de cada um de nós. Existem obreiros de verdade que se importam conosco e lutam em nosso favor. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja se sentindo ignorado, desprezado pela tua liderança, pelos obreiros, pelo teu pastor, saiba que existem ainda verdadeiros obreiros de Cristo que lutam em favor da tua vida. E eu te pergunto nesse momento, você sabia que existem pessoas que lutam por ti? Você sabia que existem pessoas que batalham pela tua vida, mesmo que você não as conheça e mesmo que você não perceba isso? Você sabia que existem verdadeiros obreiros de Cristo que lutam em prol da tua vida? E eu te pergunto também, você intercede por essas pessoas que lutam por ti? Mesmo que você não conheça, interceda
pela vida daqueles que se importam contigo e que lutam por você. Diga para o Senhor: Deus, abençoe aqueles obreiros de Cristo que oram por mim, que batalham por minha vida, que se importam comigo. Interceda por eles, em o nome de Jesus. Porque é um fato. Existem verdadeiros obreiros que podem até estar separados. Separados sim, mas inertes não. Parados não. Jamais. Eles estão parados, mas estão batalhando pela tua vida, em o nome de Jesus. Esta é a primeira verdade que nós gostaríamos de ressaltar com base nesse texto acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. Mas eu quero ainda ressaltar uma segunda. Os verdadeiros obreiros de Cristo podem até estar separados. Separados sim, mas não indiferentes. Separados sim, mas não indiferentes. Nós vimos no texto de Colossenses que lemos, nós vimos que mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja dos Colossenses, mesmo não sendo conhecido face a face pela igreja dos Colossenses, Paulo tinha uma preocupação com a igreja dos Colossenses. O apóstolo não era indiferente para com aquela igreja. Ele, pelo contrário, desejava que aquela igreja pudesse crescer cada vez mais no conhecimento de Deus e no conhecimento dos mistérios do Senhor nosso Deus. Paulo escreveu no versículo 2 de Colossenses 2 que lemos: para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Perceba que Paulo desejava que a igreja dos Colossenses crescesse no conhecimento das coisas relacionadas a Deus. Paulo desejava que eles conhecessem um mistério de Deus, que é Cristo. E Paulo não somente desejou, mas Paulo agiu em relação a isso. Ele escreveu essa carta para aquela igreja, para que aquela igreja de fato pudesse crescer no conhecimento de Cristo, pudesse crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Aquele obreiro de Deus chamado Paulo, ele não queria ver aquela igreja sendo enganadas por pessoas astutas. Ele diz isso no versículo 4 que lemos: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Como obreiro de Cristo, Paulo até estava distante da igreja dos Colossenses, mas ele não estava indiferente para com a igreja dos Colossenses. Meus amados, mesmo que nós não percebamos, existem pessoas que se importam conosco. Existem homens e mulheres que desejam ver o nosso crescimento no conhecimento das Escrituras. Pessoas que estão preocupadas em não nos ver sendo enganadas por pessoas astuciosas e enganadoras. Mesmo que nós não notemos, existem ainda verdadeiros obreiros que têm essa preocupação conosco. Eles podem até estar separados de nós nessa quarentena, nesse isolamento social. Eles podem até estar separados. Separados sim, mas indiferentes não. Nós vemos o exemplo disso novamente em Jesus. Jesus se importava com os seus discípulos. Jesus, em João, capítulo 17, versículo 12, ele próprio diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O próprio Senhor Jesus está dizendo que ele guardou os seus discípulos, porque ele se importava com os seus discípulos. Ele se importava com os seus seguidores. Jesus tinha um cuidado com eles. E mesmo quando eles não percebiam isso, Jesus estava cuidando da vida deles. Jesus estava fazendo com que eles fossem guardados, para que eles não fossem
levados pelo engano, pelo erro, e fossem assim distanciados dele próprio, de Cristo. Jesus tinha cuidado com seus discípulos, ele não estava indiferente a eles. E é assim que faz todo e qualquer verdadeiro obreiro de Cristo. Ele pode até estar separado por um momento devido à quarentena, devido ao isolamento social, mas ele não está indiferente. Ele continua fazendo com que os seus seguidores, os seus irmãos, não sejam levados pelo engano, mas ele continua batalhando para que os seus irmãos cresçam no conhecimento das Escrituras, porque um verdadeiro obreiro de Cristo, ele pode até estar separado, mas não está indiferente, não está alheio aos seus irmãos. Você estava achando que era ignorado por todos? Se você estava achando isso, saiba que ainda existem obreiros de Cristo que se importam contigo, que se importam com a tua vida. Você sabia que existem ainda verdadeiros obreiros de Cristo que se interessam e se importam com a tua vida? Se não sabia, fique sabendo disso e tenha certeza disso em o nome de Jesus. Esta é a segunda verdade que nós gostaríamos de ressaltar com base nesse texto acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. Mas eu quero ainda ressaltar uma terceira e última verdade acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. Os verdadeiros obreiros de Cristo, eles podem estar separados, sim, mas não ausentes. Separados, sim, mas não ausentes. Nós vimos no texto escrito por Paulo aos Colossenses que ele admite para os Colossenses que ele estava ausente no corpo. Contudo, ele garante que estava presente em espírito no meio daquela comunidade na cidade de Colosso. Observe o que Paulo diz no versículo 5 de Colossenses 2 que lemos. Vou reler o versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo estava ausente quanto ao corpo. Paulo estava distante, mas ele não estava ausente daquela igreja. É assim que faz um verdadeiro obreiro de Cristo. Ele pode até estar separado, como Paulo estava separado fisicamente da igreja dos Colossenses. Mas o verdadeiro obreiro não fica ausente. Mesmo que fisicamente ele esteja distante, mas ele está presente em espírito ao lado dos seus irmãos, ao lado da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que algumas pessoas nunca nos abandonam. Mesmo que elas estejam separadas fisicamente de nós, elas sempre estarão presentes em nossas vidas. Distância física não é sinônimo de ausência. Distância física não é sinônimo de separação. Nós podemos estar juntos mesmo que separados fisicamente. Aliás, a Igreja de Cristo ela tem exatamente essa característica. Mesmo separados fisicamente, nós estamos juntos espiritualmente. Uns lá no Japão, outros no Brasil, outros na África do Sul, outros na Coreia do Norte. Mas mesmo separados, nós estamos juntos espiritualmente, formando a mesma igreja. Os verdadeiros obreiros de Cristo podem até estar separados, sim, mas ausentes, jamais. Jesus nos dá novamente um exemplo disso. Jesus ele garantiu, quando estava retornando à presença de Deus, depois de ter morrido e ressuscitado,
No último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, o último versículo, versículo 20, Jesus diz para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus garante para os seus discípulos que estaria com eles sempre. Mesmo que os discípulos não percebessem, mesmo que os discípulos não notassem, Jesus sempre estaria ao lado deles. O Senhor sempre esteve ao lado dos seus discípulos e Ele continua sempre ao nosso lado, mesmo não estando presente fisicamente. Ele está ao nosso lado. E os verdadeiros obreiros de Cristo são assim também. Mesmo que separados fisicamente, eles não estão ausentes em nossas vidas. Eles estão ao nosso lado, espiritualmente. Estão juntinhos de nós, nessa jornada, nessa trajetória da nossa vida cristã. Você tem consciência de que algumas pessoas nunca se ausentarão de sua vida? Elas podem até estar longe, podem até estar separadas de você, mas ausentes, jamais. Ausentes, jamais. Esta é a terceira verdade que nós gostaríamos de ressaltar com base nesse texto. E eu gostaria de encerrar recapitulando aquilo que dissemos acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. Para você que está em quarentena, em isolamento social, para você que está se sentindo sozinho, saiba que os verdadeiros obreiros de Cristo, eles podem até estar separados, sim, mas eles não estão inertes. Eles estão batalhando pela tua vida. Mesmo que você esteja aí na sua casa em quarentena, os verdadeiros obreiros de Cristo estão lutando pela tua vida. Estão batalhando em prol da tua vida. Mesmo que eles estejam separados de você, os verdadeiros obreiros de Cristo estão separados sim nesse momento de quarentena, mas não estão indiferentes. Eles podem até estar distantes de você fisicamente, mas eles não estão indiferentes, eles estão preocupados com a sua vida, eles se preocupam contigo, estão batalhando para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, para que você não seja enganada por pessoas fraudulentas, por enganadores. Os verdadeiros obreiros de Cristo podem até estar separados de você, sim, mas indiferentes jamais. E por fim, os verdadeiros obreiros de Cristo podem até estar separados, sim, mas ausentes não. Podem até estar separados fisicamente, mas não estão ausentes da tua vida. Eles estão presentes espiritualmente na tua vida. Eles sempre estarão ao teu lado, porque se importam com a igreja de Cristo. Os verdadeiros obreiros de Cristo podem até estar separados, sim, mas nunca estarão ausentes da tua vida. Espiritualmente eles estão aí ao teu lado. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que se sente só, ignorado, desprezado e abandonado, saiba que isso não é verdade. Pois os verdadeiros obreiros de Cristo batalham por ti, se importam contigo e estão ao teu lado espiritualmente. Confie nisto e agradeça a Deus por isso, em o nome de Jesus. Era essa a reflexão que nós gostaríamos de fazer acerca dos verdadeiros obreiros de Cristo. E que essa mensagem fique guardada no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém.